Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é João Ferreira, sou um dos professores de física de vocês e hoje vamos tratar sobre um assunto sobre fenômenos ondulatórios, dando sequência à nossa aula de ondulatória ministrada pelo nosso professor Renan, certo? Então vamos lá. Fenômenos ondulatórios. Beleza? Então o que é ondulatória? Ondulatória, como vocês já devem saber, como vocês já devem ter estudado com o professor Renan, é a parte da física que vai estudar as ondas, mas afinal o que seria a onda? Uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Uma onda possui três características básicas: frequência, comprimento de onda e período. Tá bom? Então, cada onda tem uma frequência, tem um comprimento e um período, certo? Como vocês já devem ter estudado. A aula de hoje é sobre os fenômenos que ocorrem com essas ondas, com essas oscilações. Então, nós temos 7 fenômenos que vão ser abordados aqui por mim nessa aula. Quais são eles? Reflexão, refração, a difração, a polarização, a interferência, a ressonância e o efeito Doppler. Bom, então, começando pela reflexão. Na reflexão, uma onda é refletida ao entrar em contato com outro meio, ou seja, ela meio que bate e volta. Nessa batida, nessa reflexão, ela preserva as suas características, ou seja, a sua velocidade, frequência e comprimento de onda serão constantes, certo? Imagine que você pegue um laser e aponte para o espelho. O que vai acontecer? A luz vai ser refletida e nós sabemos que a luz é um tipo de onda eletromagnética. Então ela vai bater e vai voltar. Nisso que ela volta, ela vai manter a frequência, o comprimento e a velocidade constante, certo? Bom, o nosso próximo exemplo é a refração, nosso próximo fenômeno. Bom, já na refração, ao invés da onda ser refletida, como na anterior, a onda passa de um meio para o outro. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ela não vai ser apenas refletida, ela vai atravessar um meio. Por exemplo, a luz do sol, quando entra em contato com a água, por exemplo, parte dessa luz do sol ela vai ser refratada, ou seja, ela vai passar de um meio para o outro. Por exemplo, aqui nós temos um meio ar, ou seja, o oxigênio, e aqui a água, ou seja, ela vai passar de um meio para o outro, ela vai passar do ar para a água. Então ela vem aqui, entra em contato com esse meio e ela atravessa esse meio, certo? Na refração, apenas uma grandeza vai ser constante, vai permanecer constante, que é a nossa frequência. Beleza? Ah, mas professor, eu sei que parte da luz do sol, quando entra em contato com a piscina, por exemplo, com a água da piscina, ela reflete. Tanto é que ofusca o meu olho. Exatamente, isso acontece também. Por quê? Porque parte da luz do sol, quando entra em contato com a água, ela vai atravessar, ou seja, ela vai passar de um meio para o outro, no caso, ela vai entrar na água, e parte dessa luz também vai ser refletida, certo? Então, nesse exemplo aqui acontece tanto a reflexão quanto a refração. Beleza? Difração, galera. Terceiro fenômeno. A difração é a capacidade das ondas de desviar ou contornar os obstáculos que encontram durante sua propagação, bem como o espalhamento ou alargamento das ondas após atravessar fendas e orifícios. O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Que as ondas possuem a capacidade de desviar, de contornar obstáculos. Por exemplo, eu estou falando aqui sem o auxílio de qualquer equipamento eletrônico, microfone, certo? Não estou usando o microfone, só o meu computador. Mas e se eu colocar uma máscara? Uma máscara que você usa aí no seu dia a dia. O que acontece? Olha, eu botei a máscara e o que está acontecendo aqui? Eu estou falando, as ondas estão tendo que enfrentar um obstáculo para poder o som ele ser captado, certo? Então, perceba que a minha tonalidade de voz ela fica um pouco mais fraca, digamos assim. Mas as ondas estão contornando esse obstáculo que é a minha máscara, ou seja, elas estão dando voltas aqui até
chegar em vocês, no caso até chegar ao meu computador, certo? Então a difração é isso, é a habilidade, né, entre aspas, que as ondas possuem de desviar desses obstáculos. Onde isso acontece em nosso dia a dia? Eu dei um exemplo, mas tem vários outros. Por exemplo, as ondas de rádio, elas vão desviar dos obstáculos que chegam, que impedem ela e dificultam a passagem dela até chegar a um receptor. Elas vão desviar das árvores, de prédios, de alguns outros, aliás, vários outros elementos, outros obstáculos, certo? Então, o fenômeno da difração é exatamente esse desvio de obstáculos que as ondas fazem até chegar a um receptor, certo? Bom, a polarização. Temos então o nosso quarto fenômeno ondulatório. A polarização é um dos fenômenos mais bonitos que existe na física e é bastante usado em todas as áreas, tá bom? Então, é o fenômeno no qual uma onda transversal, preste atenção, esse fenômeno da polarização só acontece com as ondas transversais, tá bom? Então, é o fenômeno no qual uma onda transversal, grava transversal, certo? Transversal, vibrando em várias direções, ou seja, para lá e para cá, tanto para horizontal, vertical, diagonal, enfim, para todas as direções que você imaginar, essa onda vai estar vibrando, tá bom? Tem uma de suas direções de vibração selecionada, ou seja, eu tenho uma onda que está se propagando em todas as direções que você imaginar, mas eu adiciono uma espécie de seleção. Eu quero que chegue até mim apenas uma onda que se propaga na horizontal ou uma onda na vertical, tá bom? Então, a polarização é esse fenômeno de escolha. Você escolhe qual onda vai chegar até você, em que direção a onda vai chegar a você, certo? Tá bom? Então, mais uma vez voltando aqui. É o fenômeno no qual uma onda transversal, vibrando em várias direções, tem uma de suas direções, apenas uma, vibração selecionada, enquanto as vibrações nas demais direções são impedidas de passar por um dispositivo denominado polarizador. Bem aqui nesse GIF, eu tenho dois selecionadores, que nós chamamos de polarizadores, tá bom? No caso, eu tenho um polarizador e o outro bem aqui, o segundo polarizador. Vou dar um play aqui, tá bom? Então aqui nós temos uma corda, ele vai fazer as perturbações nela em várias direções, perceba. Porém, só está passando uma única onda. Uma onda que está se propagando em uma única... Está se propagando na vertical, perceba. Ele colocou aqui, ó, esse primeiro polarizador na vertical. Então só vai passar as ondas que estão na vertical, assim, ó, na vertical, tá bom? E agora? Ele colocou esse segundo polarizador já na horizontal. Então eu tenho um polarizador que está na vertical e o outro na horizontal. Só que perceba que esse primeiro filtro aqui, ele já vai nos dar a possibilidade de que apenas as ondas que se propagam na vertical passarem para lá. Quando eu ponho um outro polarizador na horizontal, o que vai sair depois desse último aqui? O que vai sair? Não vai sair nada, ó. Perceba que fica, ó, aqui é a continuação aqui da linha do barbante que ele está usando e não tem mais nenhuma vibração. Por quê? Porque ali ele escolheu que só podia passar as ondas que se propagassem na vertical. Já quando ou seja, as ondas que chegam aqui até esse segundo só vão ser na vertical, porque ele escolheu bem aqui só na vertical. E agora ele está escolhendo já uma outra forma, as ondas na horizontal. Mas tem onda na horizontal aqui? Não, porque só está chegando as ondas na vertical. Então, a partir daqui, ó, depois do segundo polarizador, não vai passar mais nenhum tipo de onda, porque ele filtrou duas vezes. Então, beleza? Ó, percebam. Então, esse é o fenômeno da polarização. Mas professor, como é que isso é usado nos dias de hoje? Como é que isso cai no Enem? Eu separei algumas questões na nossa apostila. E tem uma questão específica que é exatamente esse exemplo que eu estou dando. Mas, para dar um spoilerzinho aqui, vamos passar por mais exemplo. Aqui, ó, polarização. Por exemplo,
Caiu uma questão no Enem, se não me engano, de 2013, não sei, mas o que importa é a questão. Ele deu um exemplo de um caminhoneiro que usa óculos específicos para evitar que a luz do sol, quando reflete nas poças d'água que ficam na estrada, que dão a ilusão de que existe ali um espelho, né? Ofuscam a visão do motorista, tá bom? Então a luz do sol bate na poça d'água que está na pista e reflete e vai até os olhos, até o óculos do motorista. Lembre que quando a luz do sol bate na água, parte dessa luz ela é refletida e outra refratada. Então ela vai refletir apenas esse comprimento de onda aqui, ó. Aliás, apenas essa onda que está se propagando na horizontal. Só que essa luz está sendo refletida e está atrapalhando a visão do motorista. Então eu tenho que impedir que essa luz chegue até os olhos do motorista. Então para isso ele tem que usar um óculos específico para que não passe mais nenhuma onda nos olhos deles. Não entre em contato com os olhos deles, certo? Então se a onda está se propagando na horizontal aqui, ó, na horizontal, o que ele tem que fazer? Ele tem que usar um óculos que impeça que esse tipo de onda passe. Então ele tem que usar um óculos polarizador na vertical, que passe apenas as ondas na vertical. Por quê? Porque assim vai evitar que essa luz ofusque os olhos do motorista. Certo? É uma questão simples. Daqui a pouco você vai lá na apostila e veja. Importante que você não apenas acerte, mas que você entenda, compreenda os conceitos por trás. Porque acertar uma questão qualquer uma pessoa pode, basta que ela tenha uma sorte, né? Chute certo, acertou. Mas o importante aqui é que você entenda e compreenda a física por trás. Continuando, temos o fenômeno da interferência. Quando temos o fenômeno da interferência, nós temos a superposição entre duas ou mais ondas. Nesse exemplo, eu vou usar apenas duas ondas para facilitar o entendimento de vocês. Essa interferência ela pode ser classificada até de três tipos, mas vamos usar os principais, que é o de forma construtiva e destrutiva, certo? Então aqui nós temos as duas ondas e uma terceira onda, que é a onda resultante que nós chamamos, certo? Então bora lá. Então essa onda amarela aqui, ela está entrando em contato com uma outra onda aqui, ó, essa onda mais acinzentada, certo? E essa onda roxa aqui, lilás, não sei, é uma onda resultante, ou seja, é o que surge das duas ondas que nós temos, a amarela e essa cinza bem aqui atrás, tá bom? Então, ela é classificada como uma interferência construtiva quando a gente tem um encontro de dois vales ou duas cristas. Por exemplo, perceba que as ondas que nós temos aqui, a onda amarela e a onda cinza, elas estão encontrando os seus vales com as suas cristas. Ou seja, o resultado, quando eu tenho esse encontro, a onda resultante vai ser ela vai apresentar esse gráfico aqui, ó. Ela vai ser, digamos assim, a somatória das outras duas ondas. Mas o que acontece quando eu tenho esse desencontro? Por exemplo, um vale com uma crista e uma crista com um vale. Bora ver o que acontece. Ó, então aqui, olha lá. Acho muito certo. Por aqui assim, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma crista encontrando um vale, certo? Eu tenho, mais uma vez, eu tenho duas ondas, a onda amarela e a onda um pouco mais cinza, ou é verde, não sei. A amarela e essa outra cor aqui. E perceba que a crista da onda amarela está encontrando o vale da outra onda lá, da onda cinza. E a onda resultante, ó, já não vai existir. Já não vai existir uma onda aqui, ó. A onda resultante é simplesmente zero. É como se fosse uma subtração de ondas, certo? É o fenômeno da interferência. Vamos para o nosso penúltimo fenômeno, é o da ressonância. A ressonância é o fenômeno em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas, conhecidas como frequências ressonantes ou frequências naturais do sistema, tá bom? Então aqui nós temos um GIF, só que antes de explicar isso, de apertar o play aqui do GIF, vamos entender uma coisa
básica aqui. Tudo que nós conhecemos, qualquer objeto que seja, ele tem uma frequência específica, que nós chamamos de frequência natural. Por exemplo, quando você está olhando, sei lá, um caderno, esse caderno ali ele tá vibrando. Você não consegue perceber, mas ele está vibrando. E quando você emite um som com a mesma frequência, chamada de frequência natural, vai acontecer um efeito chamado de ressonância. E esse efeito ele vai aumentar a amplitude, tá bom? Ele vai fazer com que essas ondas oscilem com maior amplitude. Tá, agora, bora aqui no GIF. Então aqui nós temos um afinador de diapasão, que quem toca violão conhece. Ele vai dar tipo uma martelada aqui nesse e vai fazer com que o outro vibre, ou seja, quando ele vai dar uma martelada aqui nesse aqui, ele vai fazer com que esse aqui vibre. E essa vibração vai gerar oscilação. As oscilações vão gerar ondas e vão chegar até no outro que está com a bolinha aqui. Então perceba o que acontece. Ele martelou e as ondas chegaram até no outro, fazendo com que a bolinha vibrasse numa maior amplitude, certo? Então esse é o fenômeno da ressonância. E por último, mas não menos importante, temos o efeito Doppler, galera. Esse aqui é o que mais cai no Enem. Então o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório que acontece quando temos um movimento relativo. Nesse movimento, temos a percepção de que a frequência do som que estamos escutando de uma fonte varia de acordo com a distância entre o emissor e o receptor. Tá, o que é movimento relativo, pessoal? O que seria de acordo com a distância? Tá bom? Então, imagine a seguinte situação. Você está na parada de ônibus e passa uma ambulância tendo que atender uma vítima de acidente de carro, o que é muito comum aqui na Augusto Montenegro, por exemplo. Tá bom? Então, quando essa ambulância está com a sirene ligada, está mais longe de você, você tem a percepção, o seu ouvido ele entende, ele capta aquele som da sirene mais grave, ou seja, mais grosso, a grosso modo. E quando a ambulância está mais próxima de você, na frente da sua parada de ônibus, por exemplo, você tem a percepção que aquele som já está mais agudo, ou seja, mais alto. Isso é um pouco errado falar, mas é só para exemplificar. Então, o que acontece? De acordo com a distância, ou seja, quanto mais perto a fonte sonora está de você, você vai ter a percepção de que aquele som está muito alto, muito agudo, com frequências maiores. E se você está mais distante dessa fonte sonora, por exemplo, mais distante da ambulância, da sirene, você tem a ideia de que aquele som da sirene é mais grave, tem uma frequência amena, mais baixa, certo? Esse GIF ele explica exatamente isso. Então aqui tem uma fonte sonora. Quanto maior a distância, olha a frequência menor, ou seja, o som vai ser mais grave. E quanto mais próximo da fonte sonora, olha aqui, a frequência maior, ou seja, o som ele vai ser mais agudo, ou seja, mais alto, digamos assim, certo? É como se aqui fosse a voz masculina e a voz feminina. Nós sabemos que a voz dos homens são um pouco mais grossas, a gente diz grossas, mas o termo correto é falar graves. E as vozes femininas são mais agudas, mais altas, digamos assim, certo? Então essa é só para relacionar com o dia a dia de vocês, certo? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, é mais conceitual, mas não é porque é conceitual que você não vai dar importância, tá bom? E é isso, e até a próxima. Falou, galera, resolva uma apostila e até a próxima aula. E até mais.